Fala, galera! Tranquilão? Então, estamos em mais um programa Live Freestyle, diretamente dos nossos estúdios da Fábula Live, aqui no Hotel Intercity Portofino, juntamente com meu colega Cristiano Vicente, que sempre faz esse bate-papo comigo, e o nosso convidado de hoje, Theo Orozco, Exact Sales e Bastidores do Sucesso. Cara, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. É um prazer estar aqui. Assim, para mim, o Bastidores de Sucesso foi o segundo evento que a gente fez. O primeiro foi o Não Pare Adapte. E eu acho que isso aqui é uma representação do que a gente queria dizer quando a gente falava Não Pare Adapte, né? Então, assim, a gente conseguir se adaptar, a gente conseguir entender as mudanças que foram aceleradas e fazer o que eu estou vendo aqui. Então, assim, muito legal estar aqui. Tu vê, né, Theo, a gente que, assim, estamos vindo de outros setores, de outros segmentos, e, de repente, cara, coincidentemente, a gente não tem experiência aqui com jornalismo, com entrevista, com nada disso, assim como eu imagino que tu também não tinhas, né? Mas o fato é que hoje teu evento é referência, cara. Quando se fala em evento online, os Bastidores de Sucesso, participei da última edição e foi um prazer estar ali vendo tudo aquilo acontecendo. Quantas referências tu entrevistando, fazendo esse bate-papo e estimulando, cara, o empreendedorismo, que as pessoas corram atrás de seus sonhos, não desistam num momento como esse, e daí em sequência. Como tu resolveu startar esse negócio, cara? Foi bem interessante porque o que acontece? A gente tem uma área de eventos na empresa e essa área de eventos ela tinha o RD Summit, o Case, o Startup Summit, que a gente participa normalmente, eu dou palestras, a gente tem um stand, e de lá vem um pouco da renda, da fonte de originação de leads da Exact, de possíveis clientes. Uhum. E aí, quando tudo isso aconteceu, a gente entendeu que pararia essa fonte, né? E a gente falou, putz, da onde que a gente pode tirar novos leads? E, em paralelo, a gente fez um comitê de crise, logo que a pandemia começou, e um de oportunidade. E aí, nesse comitê de oportunidade, a gente viu que a gente podia... A Exact já é a maior da América Latina no seu setor. Uhum. Então, a gente viu que a gente podia ainda se tornar ainda mais robusto em termos de posicionamento. E aí, a gente falou, putz, como é que a gente pode casar as coisas? E aí, surgiu o Não Pare Adapte, que foi o primeiro evento. No Não Pare Adapte... Quando foi? Foi logo um mês depois de tudo ter começado. Assim, foi muito rápido. Tá. Que a gente olhou, decidiu logo um mês depois e tivemos 3 semanas para fazer o evento. Uhum. Então, eu botei esse desafio e aí nós, em 3 semanas, botamos o evento no ar, chegamos a ter picos de 8.300 pessoas, então fantástico. Foi um evento super bacana. O índice de satisfação altíssimo do evento, a gente trouxe a ideia, foram hacks e ajudas, né, tipos de coisas que tu pode fazer para contornar e continuar vendendo durante esse período, e foi um sucesso absoluto. E logo depois começaram a surgir outras empresas fazendo esse tipo de evento. E aí a gente falou, beleza, a gente saiu na frente de várias mundiais, não só concorrentes, mas parceiros nossos mundiais. E a gente falou, putz, agora a gente tem que se manter na frente. Uhum. E aí foi onde surgiu a ideia que eu fiz, o meu livro eu estava lançando, se chama De 0 a 50 milhões, né? Uma trajetória real de empreendedorismo. E eu falei, putz, essa ideia de trazer coisa real, trazer cases e tal, eu acho que pode colar bem. E aí surgiu o Bastidores de Sucesso. Então, assim, eu não tinha noção de que eu entrevistaria esse nível de empreendedor, eu não tinha... Foi super bacana, porque eu comecei a movimentar, e as movimentações, quando eu ia convidar os caras, eu falava, pô, aqui é o Theo, não sei se você conhece, da Exact. Claro, Exact. Eu falava, pô, a gente está famoso mesmo. Uhum. E acabou a coisa desenrolando. E o evento, foram 40 entrevistas ao todo, a gente mudou o formato, aprendemos muita coisa com o primeiro para fazer melhor no segundo e foi super bacana essa experiência. Cara, e assim, ó, tu conectou diversas pessoas, diversos segmentos ali. Impressionante o respaldo e a credibilidade que a Exact Sales construiu. E, de certa forma, com esse programa, também começou a criar a autoridade, né, do Theo como apresentador ou entrevistador, seja lá o que tu quer chamar, né? Eu brinco que eu tô virando o Jô Soares nessa quarentena, né? Que eu só como entrevista, então eu vou ficar gordo, dando beijo do gordo daqui a pouquinho. Então, beleza. Assim, foi interessante que a gente vai desenvolvendo, né? Aqui é diferente, é uma situação diferente, né? Eu tenho que olhar para uma câmera, ali foi um pouco mais fácil para mim, mas essa situação de pesquisar o entrevistado antes, então, eu perguntei para alguns amigos que já fizeram esse tipo de entrevista e tal, como é que era a melhor forma de fazer, e a gente desenhou alguns formatos para que eu pudesse saber as coisas sobre o entrevistado. A gente tinha sempre um roteiro muito bem estabelecido, então, como é que era o início de cada uma, perguntas que eu faria, então, a gente estabelecia tudo antes,
Mas eu sou um pouco do freestyle, né? Acho que é o nome do programa, eu gosto bastante. Então, assim, eu fazia a primeira e depois ferrou. Mas deu super certo. Começou rápido, se adaptou, já foi para a versão 2.0, digamos. Detalhe um pouquinho esse aprendizado. Qual foi o maior desafio no começo e qual foi a lição aprendida desse primeiro para o segundo? Eu acho que tem uma situação que é a gente tentar replicar o que dava certo no presencial no online. E nem tudo o que dá certo no presencial é bacana no online, né? Então, assim, o que a gente começou a ver? Também a gente tinha algumas... Como era um evento que era o dia inteiro, a gente tinha algumas teses, né? E a gente começou a provar nossas teses. Então, que horários que são bons? Como é que as pessoas ficam? Putz, a gente tinha a tese de que seria um evento que a gente faria a pessoa assistir logo no primeiro momento, então a gente não deixaria a gravação para depois. Por quê? Porque a gente queria trazer todo mundo para o ao vivo. E aí a gente viu, putz, essa tese não se sustentou no primeiro. Porque a gente teve, ao longo do evento, muito pedido. Porque, eu estou trabalhando, me deixa... E isso é um benefício que você tem no online. Então, por que desprezar esse benefício? Claro. Então, foi uma adaptação, por exemplo, que a gente fez. Uma outra adaptação foi, ao longo das palestras, a gente não perdia público. Mas entre as palestras, a gente perdia muito público. Então, vinha, dava um intervalo, e a gente perdia público até voltar para o próximo. Então, a gente criou algumas propagandas no intervalo, a gente deixou os intervalos menores. Antes era intervalo só com, assim, pausa? Ele ficava próximo, currículo do próximo entrevistado. Tá. Aos poucos, no próprio evento, a gente foi, no segundo dia, a gente viu que estava acontecendo isso, a gente começou com interações ao vivo, deu uma melhorada. Então, a gente começou a brincar com esse ao vivo e esse gravado, porque no evento também uma coisa que deu muito certo no primeiro e que a gente repetiu no segundo, foi que as entrevistas são gravadas. Porque se eu contar com qualidade de rede no Brasil, eu estou ferrado. Exato. Então, assim, a gente teve que gravar, editar. Não tem como a gente fazer a palestra com um cara que, o tempo dele é valiosíssimo. Sim. Como a gente chamou, né? A gente chamou os maiores empresários do Brasil e eles toparam. Eu não posso fazer isso sem ter uma segurança muito grande que vai ficar bom o conteúdo, que vai ficar bom a qualidade, etc. Claro. Então, isso foi uma coisa que deu muito certo no primeiro, a gente replicou no segundo, mas no primeiro o pessoal reclamou um pouco disso, assim. O pessoal fala, mas não é online, não é ao vivo, não é... E aí, o que a gente fez? No segundo, a gente começou a fazer. Tinha esse momento, mas a gente tinha, que foi quando o Neto, inclusive, participou, um momento ao vivo, que era um momento de comentários sobre as gravações. Então, a gente tinha 3 gravações. Melhor dos dois mundos. E depois entrava no ao vivo com comentários sobre a gravação, onde eu podia ter um pouquinho mais de falta de qualidade, vamos dizer assim, porque eu não estava falando com aquele cara que era o Décio da Silva da VEG, claro. Que era o... Então, assim, que é a Shecock do Butri. Eram os maiores nomes do Brasil. Então, assim, eu tinha que ter uma qualidade muito grande nos outros. Isso foi um aprendizado também. Um outro aprendizado foi que a gente ficou muito atento ao desenvolvimento da tecnologia que a gente usou no primeiro. A gente selecionou uma tecnologia para o primeiro, ela nos permitiu fazer as palestras. Mas no segundo, ela evoluiu, a própria ferramenta. E aí a gente ficou muito atento a isso. Então, eles tinham acabado de lançar, dias antes, algumas coisas que a gente já sabia que eles lançariam, e a gente foi meio que a cobaia deles para isso. Então, feira de negócios, salas de reunião, são coisas que a gente começou a usar daquela tecnologia lá. Então, a gente tinha, por exemplo, a gente começou a ver, a divulgação é uma coisa difícil, porque a gente tem um período muito curto de tempo para divulgar, para atrair as pessoas. Sim. A gente falou, então vamos fazer o seguinte, vamos ter parceiros, e esses parceiros a gente dá um stand para eles no evento, se eles conseguirem botar X inscritos. E a gente começou a trocar por engajamento, porque a gente não fez o evento para ganhar dinheiro em cima do evento, não, nesse caso. Sim. Claro, é secundário, não fez para ganhar diretamente o dinheiro. E aí a gente começou a trocar por engajamento de inscrições, etc., usando a tecnologia como recurso. Isso veio no segundo também. Então, o primeiro ele foi um sucesso absoluto. Em termos de audiência, ele foi até maior do que o segundo. Só que o segundo, em termos de engajamento, a gente teve métricas melhores. E o porquê desse maior também? Assim, todo mundo que eu acompanhei teve muita dificuldade na transição no início estava muito fácil de atrair, hoje é muito conteúdo, todo mundo fazendo, está cada vez mais difícil de atrair, trazer e manter o cara no online nesse momento. Não é porque é online, é pelo momento que a gente está vivendo. Então, a gente teve que ter uma série de soluções ali na hora, e esse foi um pouquinho dos aprendizados assim, que a gente teve entre esses dois eventos. Assim. Com certeza, a estrutura do segundo foi muito melhor que a do primeiro. Isso eu devo à equipe de eventos e de marketing da Exact, né?
Claro, eu estou ali junto porque foi um projeto que acabou caindo muito comigo, mas eu estava muito mais na estrutura de montar quem seriam os palestrantes, o que eu perguntaria e por aí vai. Curadoria, né? E eles muito mais no back, então fazendo toda a parte de estrutura. Na parte de intervalo, me chamou a atenção, qual que tu acha que é o intervalo ideal e o tipo de formatação aí? Vocês fizeram meio que um show do intervalo, digamos assim, né? Funcionou super bem a segundo momento do intervalo. A gente pediu para... O que aconteceu? A gente dividiu em lotes de 5 minutos. Cada parceiro tinha 1 minuto. Então, você conseguia ter 1 minuto de cada um, eram 5 caras que iam estar lá e a gente também trocou por engajamento. Só que a gente combinou com os parceiros, nem todos seguiram, porque tinha muito pouco tempo, mas que eram intervalos falados. A gente não queria nada que fosse uma super produção naquilo, eu queria alguém falando. Então, assim, eu falava do livro, por exemplo. Então, eu falava, Theo Orozco, vice-presidente da DVB, CEO, fiz um livro assim, assado. Aí eu fazia sobre o livro. Aí a gente fazia sobre uma pessoa falando sobre os projetos sociais que a gente estava apoiando, que é uma outra coisa que foi interessante, porque para trazer esses palestrantes, o que a gente fez foi apoiar os projetos deles também. Então, a gente fez uma troca nesse sentido, funcionou super bem. E a gente usou esses intervalos justamente para a gente conseguir trazer o palestrante que a gente queria, trazer o parceiro que a gente queria e ser algo dinâmico, que não parasse. Então, assim, eram 5 minutos, passava voando os 5 minutos, assim, o pessoal nem saía e já continuava. A gente não diminuiu, a máxima de queda que nós tivemos ao longo do dia foi 20%. Então, isso é absurdo. Entre o pico e o vale, foi 20% de variação. Isso é muito, muito baixo. Theo, tu é um cara de vendas, né? Sim. Raiz. E uma das dificuldades que eu tenho visto do pessoal para os eventos online é geração de retorno por patrocinador. Assim, não sei se tem um cara melhor do que você aqui para dizer, para dar uma luz, assim, porque eu acredito que é difícil, é uma dificuldade. Muito difícil, muito difícil. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro, tá? A Exact vende muito no RD Summit, nós vendemos muito no Case, nós vendemos muito nos eventos que a gente participa. Nesses eventos online, nós não conseguimos vender. Tentamos alguns modelos e não deu certo, nós não conseguimos resolver. Porém, o que aconteceu? Esses leads, eles forneceram muita informação e a partir deles geramos muita venda. A Exact vem batendo recorde de mês atrás de mês de venda. Né? Desde a pandemia começou, a gente bateu recorde todos os meses praticamente de venda na história da empresa. Então, assim, não é só isso, tem uma série de outros fatores que nos levaram a isso, né? Como vocês fizeram aqui uma transformação, viramos um pouco álcool gel, né? A gente fala que a gente já tinha um pouco das... você tem que fazer essa transformação, né? E a gente já tinha um pouco das empresas que trabalhavam home office, nossa carteira de clientes, a gente tem alguns maiores do Brasil. Vários deles trabalham home office. Então, o que a gente fez foi, a gente já tinha essas ferramentas, a gente era muito preparado para isso, a gente usou o slogan, a ferramenta mais pronta para prospecção em home office. E isso nos tornou um pouco álcool gel, e aí a gente começa, você quer prospectar, não quer parar de vender, você precisa de uma ferramenta, e uma ferramenta que gere dados para você se adaptar nesse momento. A ferramenta é Exact, e por isso a gente tem encaixado e vendido para caramba. Mas esses leads dos eventos ajudaram muito também, porque lá cria-se uma autoridade, lá cria-se... eu acho que assim, o evento ele ajuda nesse sentido. Eu acho que o parceiro que vem junto tem que entender que não é venda direta que ele vai fazer lá dentro. Isso não estou certo disso, é a minha primeira impressão. É que tem que ter um alinhamento também com quem está participando do evento, que os dados vão ser usados para isso. Isso tem que existir. Na Exact nós não usamos, nós não fornecemos os dados para os parceiros nesse primeiro momento. Mas também é que a gente não cobrou dos parceiros, né? Então, se eu cobrasse, eu acho que se o cara tivesse pagar para ser patrocinador do evento, provavelmente eu iria para uma linha de troca de informação, de base de dados e coisas do tipo, assim. Eu tenho sentido muita dificuldade em venda de cota de patrocínio. Faz todo sentido. É difícil, né? É difícil porque não é direto, não é... A gente até está usando, a gente usou a feira de negócios, mas, assim, eu vou te dizer, foi legal, mas o volume é muito baixo, é difícil as pessoas... Porque ou tu perde engajamento, porque como eu tinha 5 minutos de intervalo, então, assim, eu não conseguia... Ela não bombava. Aí, o que a gente fazia? A gente botava no almoço e final do dia. Não pensou em uma atração musical, um happy hour, uma coisa assim? Cara, a gente chegou a pensar, aí eu conversei com alguns amigos que fizeram e não engajou. Aí eu falei, putz, como eu não tenho a força para trazer um cara realmente que engajaria, e eu acho que teria que ser alguém muito forte para engajar, porque live tu tem aos montes disponível, né, de músico.
Então, putz, teria que ser algo realmente e num formato, provavelmente, que as pessoas se vissem, alguma coisa que... Engraçado que as pessoas olham o nosso estúdio e às vezes me comentam assim, que legal, vocês estão fazendo um monte de banda. Eu falo, nenhuma. A gente só faz cliente corporativo. Quem pode bancar por isso, né? É complicado, assim, a live, ela é interessante, eles têm... Eu acho que a live, o que eu penso que também possa ser toda empresa quer atrelar sua marca a grandes nomes. Sim. Né? Agora eu estou, por exemplo, com o G4 Sales, que é do Gestão 4.0, do Thales, do Alfredo, eles são patrocinados pela Mercedes, se eu não me engano, se eu falar besteira, desculpa, Thales e Alfredo, né? Mas por uma marca de carro, porque eles têm um nome que as marcas querem atrelar para aquilo ali. Ter aderência, então, né? eu penso que por aí mora a forma de rentabilizar, sabe? Assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que por aí é um caminho que talvez faça sentido. Como a gente não é um produto nosso, eu não olho tanto para isso, mas eu acho que por aí talvez tenha algum sentido. Um dos motivos da gente ter a história de um cenário digital era de ter uma ativação de marca, né, como está acontecendo aqui atrás, instantânea e junto, né, paralela ao que está rolando. Porque se eu disser assim, agora vamos parar aqui um minutinho, vamos dar um play no meu vídeo, cara, ninguém vai querer assistir. Eu tenho um amigo pessoal meu e que até no meu livro tem entrevistas, né? Então, assim, no final de cada capítulo, são 15 capítulos, e sempre tem uma entrevista de alguém, e sob propósito, eu entrevistei o Marcos Pianges, que é um amigo meu. Vai palestrar aqui no Banco do Brasil na semana que vem. Olha aí, ó, ele é, meu amigo pessoal, assim, a gente é apaixonado, assim, pela família, as famílias e tal. E ele sempre falava para mim, lá atrás, assim, a gente se conheceu quando ele virou cliente, através da NSC, né? Na época, RBS ainda, e Atlântida. E ele falava para mim, cara, eu acho que com o tempo você vai cada vez menos ter propaganda e cada vez mais ter inserção. Desde que a gente comece a entender que a inserção tem que ser uma inserção que faça sentido. Sim. E eu acho que o Pretinho Básico, por exemplo, ele começou a fazer muito isso. Se você olhar, o tempo de propaganda dele é muito baixo, com muita inserção dentro do programa. E muito contextualizado. Eu acho que os eventos tendem a ter um pouquinho disso, sabe? Tipo, inserções contextualizadas. Não só inserção da marca, mas uma inserção contextualizada. Merchan bem feito. Exato, um merchan com contexto, sabe? Que tem a ver com o que está sendo falado, etc. Eu acho que quando começar a ter produtos formatados com esse pensamento, vai ficar mais fácil. Eu conheço Marquinho há mais tempo, né? Lá do Pantanal, da Elásia, aqui de Floripa. Mas é o seguinte, cara, ele, da época da TV Com ainda, e ele, cara, quando ele conheceu o teu produto, o Zack Sabres, ele já veio, falou inclusive em palestras, olha que legal, tem uma ferramenta que gerencia a venda, coisa e tal, e falou sobre isso, né? De ativar a marca junto, sem ser aquela coisa quadrada, né, cara? Para e começa comercial. Eu te confesso, vou te falar um negócio aqui da gente aqui, da nossa cultura local. Cara, eu adoro Das Aranha, né? O Das Aranha fez a primeira live Das Aranha. Cara, quando parou, entre uma música e outra, parava e entrava um comercial. Cara, daí quebrava o negócio, dava vontade de sair, entendeu? Exato. Eu era muito fã, fiquei, mas não era a dinâmica que eu entendia que deveria ser. E eu vou te dar um exemplo, tá? Não sei se... Eu adoro Das Aranha, mas sou muito do samba e do pagode também. E aí, não sei se você viu Ferrugem e alguém, eu não lembro quem era o outro. Eles faziam jogos no meio, e no meio dos jogos tinha o merchan. Tá. Então já começou a evoluir de alguma maneira, sabe? Tipo, então fazia parte daquele jogo ali, era divertido. Então era uma coisa assim que começa a fazer parte de um contexto. Um cara conectado. Claro, você tem que colocar dentro de um contexto. Você tem que, o que o cara quer ver? Ele quer ver a intimidade do artista. Então, bota dentro da intimidade do artista lá o programa. Você não precisa ter ele parando a experiência. Parar a experiência é outbound, né? Você colocar... Vai continuar sendo outbound, mas pelo menos um outbound contextualizado. Sim. Então, assim, ele é uma interrupção, mas uma interrupção com contexto, dentro de uma lógica. E aí eu acho que vai ter mais sentido. Uma boa sacada. Não sei como é botar isso na prática, mas eu acho que assim dá para formatar bons produtos dessa maneira. E aí eu acho que vai ter que ter a sacada de tu ir muito atrás de parceiros específicos, sabe? Eu chamei o Neto para palestrar. Aí, porra, o que o Neto vai falar? Ele vai falar sobre eventos, sobre estrutura. Porra, eventos. Quem é que faz o evento foda? Desculpa, eu posso falar palavrão? Pode, à vontade. À vontade. Tá em Fulano casa, fala... É freestyle, cara. Fulano faz um evento foda. Então, cara, se eu não vou chegar e vou sair prospectando todo mundo, eu vou no fulano, com um produto pronto. Vou dizer, fulano, aqui está o meu produto, é assim, assim, assado, vai dar de fazer assim, a gente vai encaixar nesse momento da fala, eu vou fazer por aqui. Então, assim, a coisa começa a ser formatada dessa maneira. Então, acho que é uma possibilidade, assim, não sei até que ponto ela é factível para todos os eventos, mas é uma possibilidade que eu acho que a gente tem que pensar
que não adianta a gente querer pegar a experiência do que dava certo no presencial e da forma que a gente ganhava dinheiro no presencial e transportar para o online. Não vai ser assim que vai funcionar. A gente vai ter que achar soluções diferentes. Quais são os insights desse último? A gente falou um pouquinho da passagem, da virada do primeiro para o segundo, e nesse segundo, quais são os insights? Para o terceiro? Não, cara. Dá uma manchete para a gente. Não, mas deve ter. A gente agora que pegou o modelinho, cara. E eu acho que assim, tiveram vários aprendizados. Eu acho que um deles é na feira de negócios a gente vai ter que... Eu acho que, assim, uma das coisas é talvez ao invés de feira de negócios a gente sair do módulo principal para o módulo. A gente teve uma ideia, eu vi um evento que eu gostei muito, que tinha lá a plenária principal, a coisa acontecendo, saía dali, ia para individualizadas, então ia para uma sala eu e o Neto, e nós três aqui. Networking. Talvez para uma palestra específica, que quando eu preenchi um formulário fazia muito sentido para mim, e o próprio cara do evento falou, para ti, esse cara aqui é uma palestra legal. E aí tu sai de lá e tu já é jogado para aquela palestra. E aí depois tu volta para a plenária. Eu vi um evento que eu gostei muito, que vinha para um grupo de debate. Então, assim, ia para um grupo de debate com um cara muito foda mediando. Só que se tu chegasse lá e não tivesse prestado atenção na primeira, tu tava ferrado, né? Porque tu ia ficar totalmente descontextualizado na frente de caras. E aí ali tu faz network e tu consegue debater sobre o que estava sendo debatido anteriormente. Então, acho que a gente deve pensar num formato mais ou menos assim, para tentar vincular, por exemplo, a feira de negócios, e aí começar a fazer o que eu estava falando. Aí eu acho que é um merchan, que ele vira quase que um merchan, porque imagina assim, você falou sobre vendas, e aí você vai trazer um debate comigo, por exemplo, numa sala fechada para alguns, sobre pré-venda, sobre qualificação de leads. Eu vou estar vendendo, só que eu vou estar tirando dúvidas, vendendo enquanto eu mentoro sobre isso. E aí fica contextualizado, depois volta e fala sobre... Eu acho que esse pinga de ida e volta, acho que a gente deve fazer no próximo. Sempre ligado ao conteúdo, então. Sim, total. Conhecimento, transferência de conhecimento. Total, porque a quebra é muito ruim. Não é hard sell, né? A quebra é muito ruim. Imagina, o cara tá falando e ouvindo sobre vendas, e aí tu vai lá e ele sai dali para comprar a house. Não faz sentido, né? Tipo, tem que ter uma conexão, né? Então, assim... Por exemplo, a gente falou muito nesse evento, eu acho que quem acompanhou viu, sobre empresas sustentáveis, porque é consenso entre os caras mais experientes que as empresas que saem melhor é aquelas que pensam no todo, que pensam sustentável. Eu não estou dizendo ambientalmente correto, não só isso, mas sustentável pensando na sociedade. Por exemplo, a Exact tem a Academia Exact, eu formo pessoas desempregadas para botar dentro dos meus clientes que tem vagas abertas. Então, nesse momento que tem muito desemprego, a gente está fazendo isso aos montes. Sim. Então, a Academia Exact, está desempregado, vai lá, pode fazer, a empregabilidade é gigantesca, tu vai para dentro de um cliente meu. Isso é pensar sustentável. Quando a gente estava falando sobre isso, aí tem contexto que o cara saia dali e vá encontrar um stand com um projeto social de reempregabilidade, por exemplo, que é o projeto da Rachel Maia, né, que é CEO da Lacoste, que também deu entrevista para a gente. Ela tem um projeto de capacitação também, tal qual o da Exact, mas mais amplo, para que as pessoas se recapacitem e entreguem. Então, o cara está falando de sustentabilidade, está falando quanto é importante, e aí ele sai dali, tem contexto, as coisas. Então, a gente cuidou com isso. A gente cuidou com não ter nada muito fora. Porém, apesar da gente ter cuidado com isso, faltou, eu acho, que esse vínculo entre o que estava sendo apresentado num lugar e no outro. Eu acho que eles têm que conversar muito bem, sabe? Tipo, o evento online não dá para... É diferente do RD Summit, ele viu uma palestra, ele sai na feira de negócios e ele desligou de lá e vem para um outro. No online, tu não desliga muito, sabe? Tu saiu dali, puta, tu já vai para o próximo, e aí esse assunto tem que estar conectado de alguma maneira. A gente tentou contar enredos, se você for ver no nosso... É uma outra aprendizado que a gente teve, por exemplo, a gente tem bloco que fala muito sobre diversidade, um outro bloco que fala muito sobre venda de empresas, um outro bloco para ter contexto durante para que a pessoa não saia, daqui a pouco está falando de venda, vai para diversidade, volta para venda, para que não aconteça esse tipo de pinga, vamos dizer assim. E isso eu acho que foi bem assertivo quando a gente fez. Interessante, vai criando uma narrativa mesmo que... Cara, eu vou te dizer assim, a gente sempre tem que aprender com... Eu vou falar uma coisa assim, recebi um convite uma vez para ir, sabe esses caras que formam o lançamento, essas coisas assim eu não sou o maior fã disso, porque eu acho que acaba vendendo a mesma coisa para todo mundo, tem gente que não está pronta e tal, então só quer olhar para a quantidade e não para a qualidade. Porém, eu fui no evento e é impressionante quando os caras fazem bem feito isso.
Ele tinha uma narrativa, começou o primeiro dia, era gelado, e aí ele todas as palestras vinham para o problema. Segundo dia, esquentando, ele começava a vir, e a terceira era o sucesso. Então, assim, ele vinha para a solução. Roteiro de filme. Exato, vinha do gelado para o quente, do problema para a solução. E ele foi contando, e ele conseguia trazer, engajar. Cara, ele pensou o evento numa narrativa. Eu acho que o evento online, se o físico já é legal, o online na narrativa, ele vai acabar te despertando para tu continuar. Porque se não tiver uma narrativa, tu começa a quebrar e fala assim, não, isso aqui eu vejo depois. Como aconteceu no nosso. Olha, é verdade. Agora, se tem uma narrativa, tu não quer perder o próximo capítulo. Tu não quer assistir uma série, o capítulo 1 e o capítulo 5, depois o 2, depois o 7. Quer maratonar. Não vai acontecer isso, tu quer maratonar. Então, quando tu tem uma narrativa, tu consegue botar um pouquinho mais nessa lógica de maratona e prender o cara um pouco mais. Então, acho que faz sentido. Olha, altos insights, Neto. Uma grande sacada. Cara, Theo, me conta um pouco o seguinte, cara, mudando de saco para mala aqui, um pouco da tua história como empreendedor aí, porque tu é jovem, cara, e já lançou o livro de 0 a 50. O homem de 50 milhões. O homem de 50 milhões de... Mas não é fácil. é legal a gente estabelecer o contexto também, né, para... Assim, eu comecei a minha vida profissional entregando panfleto, eu até conto no livro, assim, e entregando panfletos, depois instalei projetores na Neto Evento. Então, assim, E aos poucos fui fazendo faculdade, fazia 2 faculdades em paralelo, trabalhava no outro período, que é a época que a gente se conheceu, inclusive. E logo no início me chamaram, e eu até postei uma coisa esses dias, como a gente tem que cuidar com um dos capítulos do meu livro, ele fala sobre a tríade do marketing pessoal, né? Que é ser, parecer e aparecer. Você tem que sempre ter as 3 coisas muito consonantes, né? E aí eu sempre busquei isso, e na faculdade, como eu sempre busquei fazer isso, um amigo meu da faculdade... Quais são tuas faculdades? Eu fiz design e administração. E aí um dos meus amigos do design, ele sempre fazia o projeto comigo e tal, e eu sempre fui um cara que tinha muito background de administração e de marketing. Eu demonstrava muito isso, né? E aparecia muito nisso, porque eu comecei a ganhar prêmios por isso e tal. E aí ele, quando foi montar, ele estava trabalhando no escritório de design, quando ele foi montar um outro escritório com os amigos, ele me chamou para conhecer os caras. E aí de lá a gente fundou a 2 para 1 Design. A 2 para 1 ela foi muito rápida a ascensão dela, a gente ganhou alguns dos maiores prêmios do Brasil e do mundo, ganhamos, se eu não me engano, foi 7 vezes o Oscar do Design brasileiro, ganhamos um prêmio do Michelin Challenger, que é do Salão do Automóvel de Detroit, primeiro brasileiro e único até hoje, se eu não me engano. Então, foi muito rápido, a gente começou a trabalhar com caras como PepsiCo, Procter & Gamble, Natura, e aí eu sempre brinco que trabalhar com eles e vender para eles, porque eu não era um cara de vendas, eu não tinha esse background tão forte, era meio que fazer amor com gorila, né? Não sei se você sabe como é que faz amor com gorila. É como ele quiser, ele é o gorila, tu não tem muita chance nessa relação sexual, tu não vai mandar nada, tu vai ficar um pouco mais de lado para doer menos, mas vai doer. Então, assim, era meio que como eu vendia para eles. Aí eles começavam a me empurrar uma tal de taxa de sucesso, né? E aí essa taxa de sucesso, cara, era o seguinte, tu trabalha que nem um cavalo agora para mim, quando o produto entrar no mercado daqui a 2 anos, tu ganha um percentualzinho pequenininho, que era o que tu deveria ter ganhado lá atrás. E tu quer ter os caras no portfólio, tu faz isso, né? Então, ele faz isso por um terceiro, então tem todo um... E aí, cara, a gente fazendo isso, e dentre outras coisas, que nós éramos muito júnior quando abrimos a empresa, eu acho que o livro ele vem um pouquinho disso, ele é uma narrativa contando os erros que a gente cometeu e os acertos também, mas muito nos erros. Para que, eu acho que se alguém tivesse me contado algumas coisas, eu não tinha feito lá atrás. Então, assim, à medida que eu fui fazendo isso, eu fui trabalhando 16 horas dia, 18 horas dia, fim de semana, fui parar no hospital. E aí, no hospital, com diarreia crônica, então você estava com magro, assim. E aí, o último produto que eu fiz foi o Neve Lenços Umedecidos, para fazer higiene pessoal. Eu brinco que ideia boa, suja na merda também, né? Então, assim, e aí, cara, quando eu fiz isso, eu vendi a 2 para 1, porque eu não aguentava mais. Até essa tatuagem no braço aqui é equilíbrio, para eu nunca esquecer de ter equilíbrio. Acho que equilibrar a vida pessoal e profissional é muito importante, porque você não aguenta o tiro todo. Então, assim, chega uma hora muito interessante no início, mas se você continuar sempre naquele ritmo, uma hora você não aguenta mais. Você tem que ter um desestresse, você tem que ter um momento de relaxamento. E a tua idade nisso? Eu abri a primeira empresa com 20 anos, se eu não me engano. Algo do tipo. Então, eu sou muito ruim com idade. Se perguntar hoje, é capaz de eu errar a minha. Mas, assim, aconteceu, eu vendi. E aí, cara, eu sempre fui muito de ir atrás daquilo que eu queria. Eu era apaixonado por parque de diversão, conto isso no livro também. E aí, eu sou apaixonado pela Disney, por serviço. Eu acho que o clima disso, o clima de um evento, de um serviço, é muito interessante, que ele muda teu status quo. Tu chega lá de um jeito, sai de outro, assim. E eu gosto muito disso.
E aí eu falei, puta, o Beto Carreiro não passa o que a Disney me passa. Então eu vou fazer uma proposta para no Beto Carreiro a gente fazer uma área de design de interações. E aí apresentei para ele, fui um dia, mapeei tudo, fiz algumas ideias, mandei para eles um plano de uma proposta de design de interações. Na época era o Alex Murat, filho do Beto, era o CEO, e o Geninho Góes era o diretor de marketing. E o Buab estava assumindo o lugar dele. Eles me chamaram lá, e aí eu mostrei e tal, eles gostaram, falaram, pô, legal, mas agora não dá e tal. A gente pensa que talvez seja legal, gostamos do teu perfil, e talvez tem uma área de call center aqui que a gente está abrindo, tu tem interesse? Aí eu falei, cara, te confessar que a minha única experiência com venda foi horrível, era aquela com gorila. Então, assim, vou dar uma estudada. Aí dei uma estudada, nesse meio tempo, eu nem cheguei a responder, eu acho, eles, assim, porque um ex-cliente meu, que era a Valley Laser, me chamou, e eu trabalhava muito com processos, eu desenhava muito processos, sempre foi design, a gente não fazia só produto, a gente fazia processos. E aí o meu cliente me chamou para olhar o processo comercial dele. Eu tinha acabado de ver aquilo, não tinha gostado muito da filosofia de call center mesmo, crua. E aí ele chegou lá e eu falei, pô, legal, topei, temos uma porcentagem do que ele crescesse para chegar num patamar mais legal, ele não tinha tanto capital naquele momento. E aí eu comecei a entender, quando eu planifiquei, que o problema dele não estava na originação, por exemplo, de oportunidades. Ele estava na conversão de vendas, de reunião em vendas. Ali que tinha 4% só do que ele fazia de reunião, virava venda. Então não adiantava, ele podia gerar o que ele quisesse, e no final o gargalo dele não estava lá. Sim. E aí eu deixo sempre um livro aqui que eu gosto muito e que quem está assistindo é A Meta, do Goldratt. É um indiano, conversei sobre com o Miguel Abu Dhabi, da Neogrid, da DataSul, que é um discípulo do Goldratt, inclusive no evento, conversei com ele sobre isso. E aí, cara, quando eu olhei para o gargalo, eu falei assim, eu preciso fazer isso aqui melhorar. Aí eu comecei a ver o que estavam fazendo fora, e aí a Velha já tinha uma cultura de colocar pessoas ligando. A gente começou a trazer os engenheiros para ligarem, só que eles não davam volume de ligação. Eu falei, cara, então eu preciso pegar a cabeça desses caras e replicar dentro de um sistema. E criei tudo em planilha. Um monte de planilha. Cara, acho que eram 16 planilhas com import range que se comunicavam, assim, para tentar fazer assim, cara, quando o cara responder isso, tu pergunta isso. Quando o cara responder isso, tu pergunta isso. Aí, baseado nas respostas, tu faz isso ou faz aquilo. E, cara, fiz tudo isso em planilha e deu muito certo. Saímos de 1,3 milhões de faturamento no ano anterior para 10,6 milhões de faturamento no outro ano. Eu tinha de porcentagenzinha, de coisa, foi tudo lindo, coisa boa. E aí, o fundo que investia na Velha pediu para fazer em outra empresa, deu muito certo, fiz na Nanovetores, saiu de 900 para 9 ponto alguma coisa, e foi a segunda que mais cresceu no Brasil no outro ano, segundo a revista Exame, a Velha foi a primeira naquele ano. A Endeavor me chamou para palestrar, para prestar mentoria para a Endeavor, numa palestra, o Adonai Freitas, que é daqui de Florianópolis, que é da Seventro, estava na plateia, falou, cara, por que tu não abre uma empresa disso? Né? Tipo, as planilhas estavam tudo parando, eu tinha no RD Summit conhecido o Ragnar Sass, do Pipedrive, que era CEO do Pipedrive na época, eu mostrei para ele e falou, cara, isso é maior que o meu software. Na época ele me trouxe esse... E eu fui atrás de quem fizesse, tinha Inside Sales e Shant, só que na época... Inside Sales que virou Shant e Outreach, só que não fazia exatamente o que eu queria, era caríssimo. Aí eu falei, vou ter que montar. E aí eu fui atrás de um sócio, trouxe um desenvolvedor, em 2015 montamos a Exact. E aí, de lá para cá, a Exact teve um crescimento absurdo. Hoje somos o maior na América Latina, mais de 10 mil usuários no Brasil. Sim. Dentre eles, SAP, Unimed, Senior, BASF. Cara, as maiores empresas dos seus setores são clientes da Exact hoje. E agora, fechando com a Rede Globo, tem filiais da Rede Globo. Então, assim, eu acho que foi um caminho onde a gente foi evoluindo esse conceito. Hoje, a gente tem um conceito de growth hacking. Ou seja, quando eu estou prospectando, eu estou falando com o mercado, então eu tenho que estar atento a isso para poder reabastecer produto e reabastecer... Eu vou dar um exemplo bem clássico, assim. Agora, na pandemia, a gente se aproximou dos clientes. Eu conversei com um cliente que... A gente tem alguns clientes que são aplicativos de evento, e talvez tenha alguns venda, né? E aí eu conversei com alguns deles, e eu sempre falei para eles assim, cara, você é um aplicativo de evento, ou você é um aplicativo que tem funcionalidades que cabem no evento, no mercado de evento. E aí o cara me falava, eu tenho funcionalidades que cabem. Então, cara, experimenta pegar teu processo de prospecção e fazer em outros mercados para ver se tu precisa de pequenas adaptações, por exemplo, ou se aquilo que tu tem já não atende esse outro mercado. Sim.
E nisso, um deles, por exemplo, deu muito certo e hoje está atendendo o mercado de supermercados e outras coisas para organizar fila, e deu muito, foi muito legal. Então, eu acho que a tua força de prospecção ela tem que gerar dados para tu interpretar, ver que mercado cabe teu produto, o que o mercado está falando, quem é que o mercado... O César, da Portobello, esse dia eu estava com ele, eu falei, cara, César, quantas empresas, quantos arquitetos vocês prospectam? Ele me falou um número, não posso abrir. Eu falei assim, tá, então vocês sabem qual é o concorrente principal que esse arquiteto de vocês usa, que outros produtos ele usa, com que ele está satisfeito, quem não está, ele ficou me olhando. Não sabe, porque isso não virou dados. Então, a Exact se especializou nisso, em transformar essas conversas em dados para a gente retroabastecer produto, retroabastecer marketing, para ser muito mais assertivo. Então, além da eficiência na prospecção, essa prospecção tem que virar dados para a gente aprender com o mercado. Cara, eu vou te fazer uma pergunta estranha. Manda ver. O que o design te ajudou nessa tua jornada? Total, cara, total. Eu acho que o design ele foi, ao longo do tempo, se transformando, se entendia muito. Quando eu comecei design no Brasil, é engraçado, ele era comunicação e expressão visual antes, né? Design de produto, eu era a terceira turma de design de produto do IFSC, que era onde tinha design de produto. E tinha-se uma interpretação que ele era muito próximo à arte, muito próximo à arquitetura. E, aos poucos, começaram a vir conceitos muito fortes de fora. Tim Brown, com design thinking. Então, assim, eram caras que começavam a dizer, não, peraí. Tudo é design. O jeito de pensar do design que é interessante. O que é o jeito de pensar do design? Olhar para o usuário, interpretar o que ele... Coletar dados, interpretar o que ele está fazendo, transformar isso num protótipo de solução, tentar aplicar. Se der certo, tu aplica. Se não der certo, ou tu vai lá e adapta, ou tu descarta. Isso é o processo, bem basicamente falando, isso é um processo de design. E aí depois, por exemplo, Growth Hacking, a base do Growth Hacking é isso. É você ir lá, prototipar, pegar dados, coletar dados, trazer para melhorar o produto, para ser mais assertivo. Isso é a base do Growth Hacking. Então, assim, o design ele me ajudou muito, e porque ele fala muito de processos também. Então, assim, o design, na minha primeira empresa, eu era um gestor de projetos. Então, assim, eu desenhava um projeto, um processo, e a gente, aos poucos, com esse pensamento, a gente fazia projetos, por exemplo, às vezes, para fazer comunicação entre áreas, não só produto. Então, o design ele foi se transformando ao longo desse período. Então, o design foi muito importante, e hoje, você tem uma ideia, dos meus 4 diretores na Exact, né? Um é meu sócio fundador junto comigo, hoje todos são sócios da empresa, a gente deu estoque, mas um é cofundador comigo, e os outros 2 são designers. Olha então, aí, assim, a máfia. E dos 5 que a gente deu estoque option, 4 são designers. Então, assim, é um tipo de pensamento que facilita muito. Eu acho que esse pensamento propositivo e de CCS, que a gente fala, Customer Centric Selling, de botar o cliente no centro do processo, ouvir muito bem ele e pensar nele quando tu está fazendo uma coisa. Eu gosto muito de uma passagem que eu conto no livro da Disney, que é a menininha esqueceu o ursinho dela na Disney, e aí qualquer empresa esquecesse no Beto Carreiro, e nada contra, eu adoro o Beto Carreiro, mas se esquecesse lá, o que ele faria? Ela mandaria uma carta e ele mandaria de volta o ursinho, né? Na Disney, não. Na Disney, eles pegaram essa carta, eles mandaram de volta o ursinho, só que eles mandaram com uma cartinha escrita à mão e várias fotos do ursinho brincando nos brinquedos, escrito, mamãe, desculpa, tive que brincar mais um pouco, pois adorei o parque, quem sabe voltamos um dia, por exemplo, e mandou de volta. Isso é experiência, isso é colocar o cliente no centro, isso é pensamento de design, na minha visão, né? Cara, falando experiência, assim, te ouvindo, assim, eu sinto que tu é um cara que dá 1 passo ou 2 passos para trás e consegue ver o quadro geral e pensar na estrutura. Como é que tu analisa o atual cenário em relação a eventos? Qual que tu acha que é o futuro dos eventos online? Legal, eu acho que tem muita coisa a se descobrir ainda, né? Assim, esse exercício de futurologia é um exercício difícil nesse momento, porque tem muita variável, né, ainda, né? Agora, eu sinceramente acho que a gente vai ter que começar a ver cada vez mais. O que acontece? Quando a gente tem crise, a crise ela tem 3 momentos, né? Tem um estudo de Stanford que fala disso. O primeiro momento é um momento de luto. Um momento que todo mundo se recolhe, é um momento difícil. Quem está vendendo tem que ter muita empatia nesse momento, por exemplo. O segundo momento é um momento que a gente está vivendo, que é de esperança. Todo mundo começa a ajudar um ou outro, começa a pensar em como é que vai ser no futuro, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E o terceiro momento é um momento super difícil, que é um momento competitivo. É um momento de reaceleração, mas ele é muito competitivo. Tem menos recursos girando, tem menos emprego, tem menos tudo. Então, assim, muita coisa que se esperou no segundo momento não performa no terceiro. E aí você tem uma componente elástica
que assim, a adesão de tecnologia em crise vai lá para frente e ela tende a voltar. A gente viu isso com as lives agora, né? Sim. Esses dias, se eu não me engano, foi a Abril que publicou que caiu, despencou o número de primeiro acesso às lives. Né? Saturou. Então, assim, o que é isso? É uma componente elástica. Todo mundo vai, isso é a melhor coisa do mundo. Agora você pensa, não, peraí, é legal, mas não é a melhor coisa do mundo. Então, você não fica onde estava, mas também você não vai para onde foi. Então, tem um componente elástico. Nessa crise, tem um fator específico que a gente foi obrigado a ter alguns comportamentos. Então, essa componente elástica tende a ser ainda maior. Eu acho que o evento online ele vai crescer, sem dúvida nenhuma, até porque ele quebra várias barreiras, barreiras no componente educacional, inclusive, de distância, de grupos, de formação de grupos, de adaptação de discurso. O mesmo palestrante pode dar 3 palestras, por exemplo, uma palestra mais com números, uma mais para tipos de aprendizado diferente. Isso é possível no evento online. Então, assim, isso é possível na educação, isso já é o futuro da educação, né? Então, eu acho que sim, eu acho que vai, só que eu vejo que essa componente elástica vai trazer para uma combinação entre o offline e o online. Tanto no varejo quanto no evento. Híbrido, né? Híbrido. Eu acho que essa brincadeira que vai poder ser feita de quando o cara sair do evento, por exemplo, ele continuar vivendo o evento, ou antes do evento ele começar a viver o evento para viver lá dentro, complemento da experiência que ele já começou a viver antes. Uhum. Então, assim, esse tipo de coisa vai ser muito bacana, porque eu acho que tem portas que foram abertas que não vão mais fechar. Né? Eu brinco que a minha avó faz hoje WhatsApp comigo com vídeo. Então, assim, cara, tem porta que foi aberta que não vai mais fechar. Ela não vai querer mais me ligar sem me ver. Isso não vai acontecer mais. Claro. Então, assim, só que isso não quer dizer que ela não vai querer me visitar. Uhum. Então, assim, as pessoas confundem um pouco isso. Então, assim, uma outra questão histórica, tem um número de quebras muito grande depois das crises por erro de timing. Das pessoas quererem entender que, assim, agora vem o carro dos Jetsons, sabe? Tipo, deu a crise, agora o negócio vai... E volta. Essa volta da água, esse retorno, ele puxa um monte de empresa que errou por querer achar que vai demais. Então, esse backwash derruba, né? Tenha calma. É isso que eu digo assim, sempre... Eu falo, cara, não bota o casaco por causa da previsão do tempo. Bota o casaco porque você abriu a janela e está frio. Uhum. Então, assim, esse é o... pode ser que esteja frio, já deixa o casaco aqui do lado. Sim. Então, assim, prepara o negócio. Só que dá um passo. Vai ali, não sai botando, se agasalhando pra caramba, se tu nem abriu a janela. Então, eu acho que assim, calma, a hora que voltar, é legal que você tenha os plugs para isso acontecer, e até para se for híbrido, mas que você entenda que vai voltar a ter os eventos presenciais. Claro, que eles vão voltar a precisar de tudo que eles precisavam. E assim, porra, eu vi aqui, eu estava antes, você estava fazendo uma entrevista, né, com uma pessoa que estava lá no telão. Isso vai acontecer, gente, isso quebra a barreira. Claro. Porra, o quão difícil é trazer um palestrante internacional para um evento e o quão chato fica quando é ele sozinho palestrando. Sim. Agora, uma entrevista que eu estou aqui e ele está lá, pô, isso é legal, cara. É isso que eu estou dizendo, sabe? Isso é uma solução que tende a ficar. Aí que tá. A gente participou do Web Summit do ano passado agora, e o Snowden palestrou de lá, pô, né, da Rússia, escondido, hoje. Ninguém sabe onde ele estava, mas o fato é que ele estava palestrando ali para um público, uma plateia gigante, e fez toda a diferença, né? Tem palestrantes hoje que só topam dessa maneira, inclusive. Já. Sim. Só que aqui no Brasil ainda é muito pouco. Aqui no Brasil a gente ainda... Essa componente elástica tem de ser muito grande no Brasil, porque a gente ainda tem muita coisa no Brasil que a gente é mais difícil... Essa mudança total de paradigma no Brasil é um pouco mais lenta. A adesão de tecnologia, uma série de coisas. Você tem uma ideia, cara... Tem uma reação, talvez, né? No Brasil, se a gente for ver, cara, intervalo... Eu gosto muito disso que uma vez um cliente me falou, não vou abrir tudo, mas o intervalo de um programa dele, dessa emissora, num estado, ele tinha, até a pandemia, porque agora mudou muitos parâmetros, mas ele tinha mais visualizações do que a live mais assistida na história. Um estado de um assim, até a pandemia. A pandemia mudou esse... Mas assim, pô, no Brasil ainda... O que eu quero dizer com isso? No Brasil ainda se consome muito mídia tradicional. Sim. No Brasil Isso ainda a gente acha que todo mundo tem internet. Não, no Brasil isso não é uma nicho. realidade. Então assim, não adianta a gente achar que o nosso mundinho, nossa bolha é o Brasil. Não é. Eu boto no livro também um exemplo de um cliente que vendia mimeógrafo. Sim. Aí eu falei, cara, chama Meno, se eu não me engano era a maior da América Latina de equipamentos para escritório na época. E aí a gente atendia eles na 2-1. Eu falei, caralho, mimeógrafo, cara. Pra quem não sabe, né, que tem uma gente... as provas, vocês lembram. Cheirinho gostoso. Cheirinho de álcool, rodava. E aí o cara falou assim, cara, no interior,
o cara, alguns interiores, o cara não tem o colégio, dinheiro, para ter uma máquina de xerox. E outra, a manutenção que essa máquina dá, com uma lata de álcool e não sei o que, tu faz não sei quantas provas, isso nunca vai te dar manutenção. Então, assim, lá é outra, a realidade, e aí eu gosto muito de falar de pirâmide de necessidades, as necessidades são outras. Sim. Então, eu falo um pouquinho sobre essas coisas, essas vivências no livro, sabe? Você perguntou do livro, eu fiz o livro muito pensando assim, em ser muito transparente, em abrir, eu abri documentos da Exact, eu abri números da Exact, valuation, o que é valuation, como é que foi a negociação com cada fundo de investimento, qual foi minha tese, como é que foi na hora. Então eu conto, por exemplo, que eu briguei com o primeiro fundo, depois fechei com eles, e eu conto por que eu briguei, como é que eu briguei. E eu acho que isso ajuda muito, porque eu penso muito que os conceitos soltos, quando eles não estão atrelados a uma história real, eles são muito difíceis de pegar. Sabe, quando você fala, valuation é isso. Aí você fala, porra, mas... Agora, quando tu fala, valuation é isso, que aconteceu nessa situação, isso. Aí tu olha e fala, entendi o que é valuation. Então, assim, eu tentei no livro fazer história real com conteúdo. E não conteúdo sem história, assim. Para ser mais aplicável, para ser mais fácil. E eu fiz de um jeito que a ideia é o que eu queria falar para mim mesmo ao longo da minha trajetória que eu passei e que eu acho que teria me facilitado. Cara, é muito legal isso aí, porque eu sou um cara que particularmente gosto de histórias verídicas e reais. E quanto mais transparente for, melhor, cara. Então, o tipo de comentário que tu fez agora me deixa uma curiosidade muito grande, né? Em ter realmente a vontade de ler esse produto. De 0 a 50 milhões, a editora é Alta Books. Alta Books é a mesma editora do Kotler, do Drucker, do Aaron Ross, do Walter Longo. E eu fiquei muito honrado quando eles me convidaram. Eu tinha muito medo, porque eu falo assim, cara, eu tenho 33, acho que é 32 anos, 32. E eu falei, cara, será que eu tenho história para escrever um livro, né? E eu não queria escrever de conceito, porque eu acho que quando você escreve de conceito, ou você está falando do passado e fica descontextualizado, ou você está falando de coisa que você precisa ter um tempo muito grande para se embasar, fazer pesquisa, de fato, densa. E eu não tinha esse tempo. Então eu falei, Quanto tempo tu botou de pé? Esse livro demorou quase um ano para ser escrito. E aí eu fazia em aeroporto, que eu viajo pra caramba. E tu resolveu fazer ele ou tu foi assim, intimado? Pô, vamos botar um produto? Eu recebi um convite de uma outra editora. Tá. Aí eu topei, eu já tinha recebido alguns convites, aí eu topei de uma outra editora, mas esse projeto ficou postergando. Essa editora não tinha esse porte. E aí a Alta Books veio e bancou, e aí a gente fez isso acelerar, porque aí é outro... O tipo de atendimento e tal da Alta Books é outra coisa. Foi lançado agora? Foi agora? Ele está no pré-lançamento, agora no site da Alta Books. Quem adquirir, tem um cupom, que eu vou falar o cupom, porque é do mesmo curso. Hoje eu sou professor do Gestão 4.0, Sales também. Tem um cupom que é G4 Sales 25. Você colocar, tem 4 mentorias comigo, tem um capítulo só sobre o Covid, que é só para quem comprar na pré-venda, que a minha ideia é fazer com que ele esteja na lista dos mais vendidos antes de estar na livraria. Então, assim, antes de chegar na livraria, vamos ver, a gente já está... Cara, já vendemos muito, assim, já tá... Tem um cara que pode conseguir ele, né? O cara é o mestre das vendas. Vamos ver, o desafio é grande, Isso aí, mas acho que tem chance, e a gente está trabalhou uma série de... Então, se comprar agora, você tem 25% de desconto, tem 4 mentorias coletivas para participar, e tem um capítulo à parte só para quem comprar agora. E aí é lá no site da Alta Books. E aí depois vai chegar em todas as grandes livrarias do Brasil e os sites e etc. Mas o ponto, assim, eu acho que a minha ideia é ajudar muito, conseguir passar um pouco de coisas que eu acho que facilitam, que encurtam um caminho, sabe? E aí eu tinha muito esse medo, Neto, assim, cara, será que eu tenho... Aí um dia, cara, dando palestra, começou a vir muito feedback, assim, cara, fiz isso, minha empresa... deu muito certo. O cara que assistiu a palestra começou a falar. Eu falei, putz, acho que tem coisa para falar, sabe? Tem um insight de acho que tem coisas legais. E eu acho que a referência do 0 a 50 milhões, a editora fez essa proposta desse... eu achei ousado, confesso, mas assim, é que a Exact, no 4º ano de vida dela, ela foi avaliada em 50 milhões. Hoje, na realidade, já é quase o dobro disso. Hoje a Exact tem 5 anos e meio. Mas é um número, claro, é para impactar, é marketing, né? Mas aí lá eu estou explicando o que é o valuation da Exact, né? Então, assim, é o valor que a empresa está estimada e que alguém pagou por esse valor, comprou ações da empresa por esse valor. Então, hoje é quase 100 milhões esse valor e foi muito rápido essa construção, foi em 4 anos. E acho que valeu a pena a gente botar isso no título para mostrar, assim, que
teve essa trajetória. A minha trajetória vem, eu já algo como 13 anos de empreendedorismo, mais ou menos, mas a The Exact são 5 anos e meio. Cara, quando a gente começou a botar de pé esse projeto aqui do estúdio, começou a trabalhar e eu apresentei para várias pessoas, um dos meus colegas, que é o nosso advogado, que é o Murilo Gouveia Reis, falou assim para mim, pô, Neto, agora engrenou então? Daí eu falei, não, cara, a gente tá fazendo mais de 20 eventos, naquela época era mais de 20 eventos online. Ele falou, pô, que legal, não sei o que lá. Daí ele assim, cara, hoje toca a tua empresa de qualquer lugar. Ele falou assim pra mim, assim, claro, lógico, toco, tô super comprometido, envolvido. Assim, é só você ter um Exact Sales. Pô, ele falou isso pra mim, cara. Eu falei, tu tá falando sério? Neto, que maravilha de ferramenta. Você bota a planilha, você cobra as pessoas lá, você pode estar em Bali, na Indonésia, e cobrando o pessoal aqui. Eu falei, porra, cara, ó, um vendedor espontâneo do produto. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Hoje, da Exact, mais de 10% das nossas vendas vem de indicação dos próprios clientes, assim, e a gente não comissiona, não faz nada para isso. Sim. E eu acho que isso é um pouco da resposta, né? A gente não é solução para todo mundo, e eu acho que isso e nem é milagroso, não é bala de prata. Você tem que se envolver muito, tem que fazer o negócio acontecer. Mas eu acho que a gente é uma boa solução para ajudar justamente, por exemplo, para que você possa ter controle da tua equipe, não controle para mandar fazer isso, mas um controle no nível de poder ajudar esse cara, de ouvir o que ele ligou, o que ele falou, Sim. de indicar qual é o processo para ele seguir, de olhar Sim. os dados que estão sendo gerados, Sim. de e-mails que são mandados por dentro da plataforma, WhatsApp por dentro da plataforma. Então, tudo isso no nível de atendimento, que a gente chama de sales engagement, eu acho que realmente a gente está no nível, felizmente a gente está no nível altíssimo, assim. Que bom, cara, que bom. Eu acho que era isso, Cris. Mais algum questionamento para o nosso mestre das vendas? Foi legal. Pô, só nesse papo aqui, tu me deu 2 ou 3 dicas assim de ouro, cara. Realmente tu é um cara que pensa fora da caixa. Isso, foi muito bacana. Isso desde muito jovem, desde que ele tinha 16 anos. Que coisa boa. Eu lembro de um evento que a gente fez no Constante Santinho, cara, que eu fui instalar os projetores. E na época a gente já tinha 2-1, sabia? E meus sócios trabalharam também. Eu levei eles, porque a gente era tão fodido no início, cara, que a gente tinha empresa, mas eu lembro de uma vez que um cara entrou, a gente tinha empresa, né? Aí um cara entrou na sala e falou assim, cara, aqui é um estúdio de Pilates, e todo mundo se olhou assim, tipo assim, um já tava no Google, Pilates. Será? Será que dá de fazer? Cara, eu vou te falar, velho, que assim, ó, eu acho que tu conhece a Priscila da Catarina Design, né? Sim, fez design no IFSC também. Quando tu falou sobre a história do design agora, cara, eu me lembrei porque a gente fez um congresso de UX aqui no Luiz Henrique da Silveira, que eu nem sabia o que era o X, cara. E aí, quando eu fui lá me envolver e participei do evento, foi super legal, um evento nacional, internacional de UX. Falei, nossa, cara, em tudo tem design. E aí, cara, quando tu comentou agora, eu realmente, cara, faz muito sentido isso. Que legal tu ter tirado proveito disso, assim, e eu poder ter empregado todo o pessoal aí, como é que chama esse design? 2-1 design, né? A Elisa, o Alexandre. Hoje, o Alexandre é um fenômeno, né? Hoje o Alexandre, a 2-1 continua. O Alexandre, ele criou um negócio que ele faz o design, os caras estão no mundo inteiro e ele gerencia daqui os desenvolvedores, ele atende um número limitado de clientes, mas ele criou produtos próprios e um estourou, que é um pneu de carrinho de mão, que é com um tipo de processo e um material que custa 30% mais barato, não fura. Caramba. E aí ele explodiu aí no mercado. Então, assim, é um cara também que está super bem. O Rodrigo, que era o outro sócio que trabalhou lá, tá se eu não me engano, é na Holanda agora, tocando também lá, é um dos maiores designers que eu conheço. E a Elisa está super bem também, hoje dando aula, então todo mundo passa pela Neto Eventos aí. Que bom, prazer. Cara, que bom, fico super feliz com isso, cara. Eu acho que assim, desde quando a gente se conheceu, já teve uma empatia, né, cara, muito, sim, com certeza. Muito rápida ali também. Eu também comecei a empreender jovem, né, cara, e nunca tive um emprego, cara. Então, já por aí a gente eu tive como só na velha no início e tive como professor. Mas é louco isso, cara. É uma pegada diferente, é um mindset diferente, né? E a gente realmente, eu acho que tem outra forma de pensar. Mas, de fato, eu queria te agradecer muito, cara, pela participação. Eu que agradeço, falo demais, né? Tu deve ter estourado o tempo pra caramba. Nada, cara, por ter aceitado o nosso convite, de bate-pronto, convidei até anteontem, não, Netão, toma aí, vamos lá, horário que eu posso ser tal, foi de maneira muito simples, né, cara? Tu sempre me tratou muito bem. Cara, e é muito legal pra mim estar contigo aqui. Estar na DVB contigo também, cara, assim, pra mim é uma honra. Cara, tamo junto, cara. E até, já te comentei isso, mas, pô, até o meu filho, né, cara, se chama Theo, né, cara, e tinha muito a ver quando a minha esposa falou de Theo. Eu falei, pô, eu conhecia só um Theo.
era o menino que trabalhou com a gente, cara, um gente boa, um gurizão desenrolado. E aí, pô, cara, acabou que depois a gente voltou a se encontrar. E eu falo isso pro meu filho Theo, e ele fala, pai, aquele lá que é do meu nome, então tá, beleza. Tomara que ele goste do Claro, livro, que ele leia e goste. Então, cara, vou comprar esse livro aí. Recomendo que vocês comprem esse livro, não percam essa oportunidade, porque é uma aula aqui, cara. Eu acho que, fiz administração também, fiz pós-graduação pela SPM, e eu acho que assim, cara, o que a gente bateu de papo aqui agora, eu aprendi muito mais insight, muito mais coisa do que às vezes num curso inteiro, né, cara? Que legal de tu poder ter aceitado isso aqui, cara. Obrigadão, irmão, obrigado. pela Prazerzaço, cara. Valeu, gente. Vamos lá, então, fechando mais um programa aqui, Live Freestyle, e a gente se vê no próximo encontro, beleza? Beijo grande, galera. Valeu, Theo. Valeu, Cris. Obrigado.